contra as manifestações de intolerância e intromissão fundamentalista no Plano Municipal de Educação. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, alcançamos sua voz. Fundamentalistas religiosos organizados para impedir a discussão de gênero nas escolas, e a gente está aqui hoje para fazer um ato e também fazer um debate para discutir o porquê que a gente precisa dessa discussão presente nas escolas. A gente precisa tanto de discussões específicas como educação sexual, mas também a gente precisa formar os professores, né? Porque a educação de gênero ela não necessariamente vai ser uma matéria separada, né? Mas a formação dos professores para conseguir lidar com essas coisas no dia a dia, né? Então, por exemplo, educação infantil, não é mais as meninas vão brincar de princesa e os meninos de carrinho, não tem brinquedo de menino e menina, tem brinquedo de criança, né? Então, a própria formação dos professores também depende da gente conseguir que seja aprovado no Plano Municipal de Educação a discussão de gênero. Eu acho extremamente importante, eu que tenho um bebê aqui de 8 meses, né, pensando no futuro dele, eu quero que tenha, né, que não tenha discriminação, que não haja preconceito na escola, que a escola seja um espaço democrático de aprendizado e que a palavra gênero esteja na pauta, esteja na educação. Eu gostaria muito que se olhasse um pouco para o problema da etnofobia. Não estou nem falando em ciganofobia. Não estou citando o nome de cigano ou de povo roma. Problema de etnia mesmo, é um problema étnico. As nossas meninas vão para a escola e depois desistem. Tem que ter gênero na escola, sim. Eu fiquei 22 anos fora de uma sala de aula, porque aos 13 anos eu sofri muito, ainda na época eu era apenas gay, não era travesti. Aos 17, sim, eu fui virar. E foi por causa da época que nem tinha o nome, era bullying. Eu quero que as próximas gerações não passem por isso, que elas tenham o direito de ser quem elas são e ser respeitada como são. Censura na escola, começar a escola com censurar um tema desse porte, né? Então as pessoas que pensam diferente da gente, que disputem na sociedade, disputem inclusive na escola as suas visões. Agora, trabalhar com censura, a gente não vamos aceitar. Esses planos, eles foram discutidos com a sociedade, né? E como foi discutido com a sociedade, por que a Câmara, ou os deputados que são eleitos pelo povo, têm o direito de retirar ações que foram organizadas em conferências, em trabalhos, em reuniões para poder chegar nessa organização? Eu acho que a gente tem que repensar, não é só porque tem não só a Igreja Católica, mas uma parte da Igreja Evangélica que colocam a palavra gênero e literalmente eu faço uma brincadeira, né? A palavra gênero versus o demônio, porque eles colocam isso como uma ação inadmissível, né? Que não pode estar se colocando dentro da pauta. Há quanto tempo se discute que a escola ela tem que trabalhar com tudo aquilo que está presente na sociedade e a escola não pode reproduzir estereótipos, discriminação, preconceito. E nós estamos discutindo isso aqui hoje. Eles estão pregando uma mentira de que o Plano Municipal de Educação estava se propondo a uma coisa que se chama ideologia de gênero, queria fazer uma transformação sobre as meninas e os meninos, mas um monte de mentira, certo? E nós estamos aqui hoje reafirmando da importância que a escola tem de trabalhar com essas questões. Nós temos meninos e meninas, adolescentes, todos estudantes, têm que entender, primeiro, que não tem que o nosso país tem uma conduta racista, porque isso vem da nossa história. Nós vivemos 300 anos na escravidão, nós temos que trabalhar com isso.
Nós temos que trabalhar que as pessoas têm o direito de ter uma sexualidade e viver essa sexualidade conforme o seu desejo e a sua determinação. E que eu tenho que respeitar as pessoas que são diferentes de mim. Não é? Eu tenho que trazer para dentro da escola de que muitas instituições reproduzem esses estereótipos e essas questões todas. Me foi pedido para fazer uma brevíssima reflexão sobre ideologia de gênero, ponto de interrogação. Eu sou sabedora das posturas da Igreja Católica em relação a essa questão. Mas, apesar disso, cada vez eu me espanto com a capacidade humana de inventar ideias, muitas vezes imprecisas, perigosas e enganosas, sobretudo quando toca o desenvolvimento da vida humana. A expressão usada por muitas igrejas e muitos grupos, ideologia de gênero, é uma delas. Portanto, enganosa e perigosa. Por que enganosa e por que perigosa? Primeiro, porque encobre a realidade humana, que é complexa e plural. Então, não se trata de ideologia. Eles usam ideologia no sentido negativo da ideologia, para dizer que é uma manipulação, é uma forma de alienação. Mas não se trata aqui de ideologia. Gênero não é ideologia. O gênero masculino, feminino, em primeiro lugar, não é ideologia. Faz parte da realidade homem e mulher. E mais do que isso, a palavra gênero, hoje, não tem a mesma conotação que tinha há alguns séculos atrás, em que se perguntava qual é o teu gênero, masculino ou feminino. Hoje a palavra gênero recobre uma complexidade de vidas humanas. O que nós queremos é que essa palavra gênero possa expressar a complexidade da sexualidade humana. E não há que pensar, como muitos pensam, inclusive na minha igreja, que isso aqui é uma destruição da família, ou é uma iniciação prematura das crianças e adolescentes à sexualidade. As maiores críticas aos planos que a gente tem acompanhado aí no debate fala apenas de uma ideia de gênero, que é uma ideia ligada à homossexualidade. E deturpa essa ideia. Por quê? Porque gênero não é uma ideologia, não é uma doutrina. Gênero é um conceito que diz respeito às relações sociais, sobre as mais variadas faces das diferenças humanas. Falar em gênero é falar disso, assim como é falar de classe, assim como é falar de raça, assim como é falar de idade, de qualquer uma das nossas diferenças que nos constituem enquanto humanos e humanas, e que muitas vezes, numa sociedade como a nossa, são transformadas em desigualdades, porque são hierarquizadas, né? Porque o uso da minha diferença, autorreferida, para dizer, somos diferentes, mas eu sou melhor do que você, porque eu sou homem, ou eu sou melhor do que você, porque eu sou hétero. Mesmo nos partidos de esquerda, há diferentes compreensões se esta questão deve ou não estar contemplada no plano estadual e nos planos municipais de educação. Eu recebi, no dia 7 de abril, curiosamente o Dia Mundial da Saúde, uma carta assinada pelo presidente de 3 frentes parlamentares em Brasília, sendo o senador Magno Malta pela Frente Mista da Família, o deputado federal João Campos pela Frente Evangélica e o deputado Givaldo Carimbão falando em nome da Frente Católica Apostólica Romana.
E esse documento, que é importante que todos conheçam, datado do dia 7 de abril, foi encaminhado a todas as câmaras municipais e assembleias legislativas no sentido de se antecipar ao debate do plano estadual e dos planos municipais de educação para fazer uma campanha no sentido de que a questão de gênero, da questão da identidade sexual não fossem contemplados na proposta de redação final de cada um desses planos. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Onde se fala de opção sexual, onde se fala de gênero, onde se fala de homens, mulheres, de diversidade, simplesmente eles arrancaram do texto. Até diversidade do meio ambiente eles arrancaram do texto porque eles entenderam que isso era ideologia de gênero. Nós colocamos alguns pontos que eu acho que é muito importante a gente fazer o diálogo do gênero com outras questões. A questão do aumento da verba para a educação. Como que nós vamos falar de discussão de gênero se os nossos professores, às vezes, não têm a qualificação, às vezes, necessária ou fizeram a reflexão necessária para isso? Outra questão que a gente acha importante, além do aumento da verba da educação, é diminuir o número de alunos de sala de aula. Não tem como a gente ter educação de qualidade e discutir qualquer questão que seja se a gente não diminuir o número de alunos em sala de aula. A gente quer discutir a questão dos 6 indiretos. Nós colocamos que se congele o número de vagas que nós temos dos 6 indiretos e conveniados, e agora todas as vagas que surgirem têm que ser de forma direta. E o quarto ponto principal, que passa pela questão de gênero, e que não é só questão de gênero, é um plano municipal que pense as relações humanas, a questão dos indígenas, as questões do surdo, das pessoas com deficiência, das mulheres do GLBT. Então, esses são os pontos principais que nós colocamos e que, infelizmente, a relatoria do Paulo Fiorilo manteve a questão de gênero, mas acabou com todas essas outras questões. E depois, na própria comissão do Milton Leite, o Milton Leite manteve o posicionamento do Paulo Fiorilo e foi lá e ainda retirou a questão de gênero. Então, assim, no meu ponto de vista, destruíram o Plano Municipal de Educação. É falar que o São Paulo, se isso for aprovado, não terá um Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos. A exclusão destes termos vai na contramão das políticas inovadoras que a atual gestão, a gestão do prefeito Fernando Haddad, vem desenvolvendo na cidade, com a implantação do projeto Transcidadania, com a implantação do programa de formação de professores e professoras em gênero e diversidade, com a formação de 20 mil professores e professoras sobre a história do povo afro e povo indígena. Então, este ato, Respeite se Aprende na Escola, em defesa da educação para a igualdade, ocorre, inclusive, na semana em que a Lei Maria da Penha, que foi sancionada pelo presidente Lula em 2006, completará, nesta sexta-feira próxima, dia 7, 9 anos. E, mais do que um instrumento de enfrentamento, combate e punição dos agressores que praticam a violência contra a mulher, a lei é também uma grande aliada no desenvolvimento de políticas de prevenção à violência de gênero. A Lei Maria da Penha preconiza a prevenção na violência de gênero. E neste rumo, é importante manter a formação sobre as relações de gênero nas escolas, para que meninos e meninas cresçam com a visão de igualdade entre homens e mulheres. A educação que queremos é formadora, transformadora e libertadora. Eu estou me sentindo assim, como se eu tivesse voltado há 50 anos atrás. Eu estou assim, meio século atrás, essa discussão ainda podia ser levada nesse sentido de ainda ter dúvidas. Hoje, o Brasil é um Estado democrático de direito. O Brasil reconhece os tratados e as convenções internacionais de direitos humanos das mulheres, onde a perspectiva de gênero, a questão da raça e etnia, a questão da diversidade sexual já é
política pública. Acho que a gente, do Sindicato dos Psicólogos, a gente compõe um grupo dentro da psicologia que há muito tempo tem feito uma discussão da ideia do compromisso social da psicologia e principalmente com a ideia da atuação dos psicólogos nas políticas públicas, como forma, inclusive, de prestar, de fato, um serviço à sociedade brasileira. E dentro da escola a gente tem acumulado muita discussão e a ideia de uma escola ampla, uma escola laica, uma escola inclusiva, uma escola libertária, uma escola formadora e transformadora. E não dá para fazer nada disso começando por censura. E aí fala-se tanto em censura, e aí a gente está vendo uma ideia estranhíssima, uma ideia que causa horror a gente, que é a ideia de censurar o debate de gênero nas escolas. Então se fala tanto em liberdade, liberdade de expressão, e aí a gente se depara com essa visão, como já disse várias pessoas aqui, que nenhuma contribuição vai dar ao processo da qualidade do ensino. Nesse momento no país, nós vemos um crescimento enorme da intolerância, um crescimento enorme de uma visão conservadora na nossa sociedade, não só em São Paulo, como no país todo. Então, essa batalha que está se travando agora, relacionada com o Plano Municipal de Educação, né, na verdade, ela é uma batalha de um processo mais amplo de retrocesso, né, na nossa sociedade. Né, e nós precisamos reagir a isso. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Eu acho que ninguém melhor do que as próprias pessoas discriminadas para falar sobre o sofrimento que essa violência institucionalizada ou não dentro da escola tem, o sofrimento que essa violência tem gerado. Portanto, nós, jornalistas livres, estamos colocando à disposição de todas as pessoas que queiram se manifestar a nossa rede para a divulgação de vídeos, de textos, de fotos, com a seguinte vinheta: intolerância na escola, a intolerância que eu vivi na escola. Então, eu estou colocando à disposição de vocês o e-mail jornalistaslivres@gmail.com para que todos que queiram mandar suas colaborações para a gente colocar intensamente isso daqui até o dia 11, quando a gente vai pegar e juntar tudo isso e vamos já publicando. Então, eu estou convidando todos aqui para que colaborem intensamente. A gente sabe que a discriminação expulsa a comunidade LGBT da escola, expulsa pessoas que poderiam hoje ser professores, engenheiros, médicos e que veem as suas possibilidades profissionais restritas ao máximo. É preciso reverter isso. Eu estudo no Colégio Bandeirantes e lá a gente sentiu tanta falta desse debate, tanta falta dessa formação acerca da sexualidade do gênero, que a gente montou o nosso coletivo LGBT, né? Porque depois de 2 anos de agressões verbais, físicas, psicológicas, a gente entendeu que a gente precisava de um espaço para a gente falar do que a gente estava sentindo, do que a gente estava sofrendo e do que a gente estava passando, porque a adolescência é um processo de autoconhecimento muito difícil. É uma fase muito difícil para mulheres e LGBTs e eu acho que é uma fase muito difícil para todo mundo. E a gente precisa ser bem recebido, né? Só que a gente tem consciência, o coletivo LGBT do meu colégio e o movimento social do qual eu faço parte, de que não se encerra na organização dos estudantes para debater isso. A gente precisa colocar o gênero, o debate de gênero, o debate de diversidade sexual como uma proposta pedagógica. E eu falo aqui, né? Eu falei que a gente vem como estudante para falar o que a gente quer e o que a gente precisa na educação. Então eu vou falar claramente. Eu, Vitória, estudante do ensino médio, lésbica, não quero os debates. Eu preciso do debate de sexualidade de gênero na escola para sobreviver. Aos 10 anos de idade, acho bom vocês ouvirem isso com o coração, não só com o ouvido. Eu me retirei da escola devido a alunos que eu não culpo, que riam de mim,
Me chamavam de gay, de bichinha, aqueles nomes que todos já conhecem, nomes pejorativos horrorosos. E isso acontece até hoje. E devido a isso, eu não sabia se eu prestava atenção na minha professora, que era linda. Eu sempre quis ser ela, professora Estela. Ou se eu prestava atenção naquelas ameaças que eu sofria. Mas eu prestava atenção nas ameaças, porque era a dor do espancamento e das palavras. Muitas vezes meus irmãos iam me buscar na porta da escola. Quando eu fui crescendo, eu fui me baseando que não era um ambiente legal para mim frequentar. Com isso, a natureza que deveria ser na minha vida, como foi de muitos, foi cortada. Eu não pude mais frequentar uma escola. Eu tinha aquele pensamento que se eu voltasse, novamente tudo aquilo aconteceria. Eu e aquelas meninas que estão ali daquele lado ali, que são minhas amigas, minhas companheiras. E com tudo isso, eu fico triste por ver pessoas que não sabem o que é ser travesti, transexual, homem trans, discutirem sobre nós, sobre nossas vidas. Discutirem se é certo ou não discutir o gênero na escola. Eu digo a vocês que é certíssimo. E é uma vergonha nós chegar a 2015 e isso já não ter sido discutido. Estamos formando o quê? Novos agressores, novas pessoas ignorantes, novas pessoas que possam continuar essa cultura que nós vemos aí? Ou vamos formar pessoas educadas, pessoas gentis, pessoas maravilhosas, que podem contribuir até com o Brasil, com o desenvolvimento do Brasil, não só com o das pessoas. Eu sempre digo que o ato de discriminação, o ato da transfobia, homofobia, não vai me matar. Vai matar quem o pratica. Então, eu acho que nós deveríamos não deixar na mão de pessoas que acham que a religião pode interferir na vida das pessoas. Isso não pode acontecer. Eu estive aqui no último ato da votação, eu fiquei horrorizada com aquilo que eu vi. Eu não vi uma casa de leis, eu vi uma feira. Eu não vi uma casa de leis para todos, eu vi uma casa de leis para um grupo maior do que nós, possa ser. Eu acho que eu não tenho grupo, eu sou um ser humano. Ser humano não existe grupo, ser humano somos todos nós. E a lei é simples dizer que ela é para todos, mas na prática não é. E eu queria contar para vocês da minha perplexidade com isso, porque eu sou professora de uma disciplina na graduação e na pós-graduação que chama Relações de Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, e situações como essa narradas aqui por elas e narradas também pela Vitória são situações cotidianas que os meus alunos e as minhas alunas têm trazido. E a perplexidade é tanta, e eu queria dizer para os vereadores e para as vereadoras, se eles têm dúvidas, nós temos aqui nessa sala hoje os movimentos sociais, a Universidade de São Paulo, nós temos 3 professoras da Universidade de São Paulo aqui que trabalham com esse tema, e ainda temos as políticas públicas. Quer dizer, essa discussão ela é totalmente descabida. Há 20 anos atrás, eu defendi o meu mestrado que chamava Educação Sexual e a formação de educador de creche para a escola. A gente já estava defendendo isso há 20 anos atrás, que isso tinha que existir da educação infantil à universidade. E nós chegamos hoje, na Universidade de São Paulo, com a triste realidade que existem alunos no curso de medicina que estupraram as colegas. Ou seja, nós temos que avançar e as pessoas estão propondo que nós retrocedamos. Porque se existisse uma educação sexual decente nas escolas hoje, será que alguém chegaria na universidade se sentindo no direito de violentar uma colega que está dormindo ou uma colega que bebeu? Reafirmar os princípios para uma educação de qualidade sobre a luta dos direitos de mulheres, das pessoas LGBTs, das múltiplas etnias, dos negros, e conversando sobre a diversidade das famílias, fazendo da escola um lugar acolhedor e menos violento. Respeito se aprende na escola! Esse mundo é meu, esse mundo é meu.